Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante e que está sempre evoluindo no dia a dia do Ministério Público: a fiscalização das fundações. Vamos entender juntos as mudanças recentes e os debates que estão vindo por aí nesse campo que é tão essencial do direito. Bom, para começar, a gente precisa entender a base de tudo, que é o conceito de velamento. Esse nome vem lá do artigo 66 do Código Civil. É ele que dá ao Ministério Público o dever, a missão, de velar, ou seja, de cuidar das fundações, garantindo que elas sigam seu propósito e cumpram sua função social. Mas olha, é importante entender que não se trata de uma atuação puramente policialesca, de só punir, sabe? Como bem diz o doutrinador Tomás de Aquino Rezende, a ideia é ter uma função muito mais pedagógica, de parceria mesmo, de guiar as fundações para que elas atinjam seus objetivos sociais da melhor forma. Só que durante muito tempo, a gente viveu um grande desafio. Cada estado tinha um jeito de fazer essa fiscalização. Era uma verdadeira colcha de retalho, sabe? Isso gerava uma baita insegurança jurídica e uma fiscalização que não era nada uniforme pelo país. E foi uma longa jornada até a gente ter uma uniformidade. Tudo começou lá com o Código Civil de 2002, passamos por 20 anos de práticas bem diferentes em cada lugar, até que, em 2024, veio a Resolução 300 do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa resolução foi um marco, um divisor de águas, porque ela veio para finalmente padronizar como o MP atua no velamento em todo o Brasil. Tá, mas e aí? Na prática, o que essa nova resolução realmente trouxe de novo? E talvez o mais importante, quem ficou de fora dessa fiscalização? A mudança mais radical, a grande virada de chave da resolução está bem aqui: a exclusão expressa das fundações públicas de direito privado do velamento do MP. Entender o porquê disso é fundamental para sacar a nova lógica do sistema. A lógica é bem simples, na verdade: evitar a duplicidade de controles. Essas entidades, que fazem parte da administração pública indireta, já passam por um controle super rigoroso do Tribunal de Contas. E aqui um ponto de atenção para quem estuda para o concurso: essa regra para o MP local não afasta a competência do Ministério Público Federal para fiscalizar fundações federais ou que recebem verba da União, tá? Isso é algo consolidado, inclusive, no enunciado 147 do CJF. E essa ideia não surgiu do nada, viu? Ela tem um forte apoio na doutrina. A gigante do direito administrativo, Maria Silvia Zanella de Pietro, já dizia que essa sobreposição de fiscalizações era ineficiente, que só sobrecarregava as entidades sem necessidade. Ok, isso levanta uma pergunta super importante, especialmente para quem se prepara para a prova do MP. Se essas fundações saíram, qual é então o papel do Ministério Público com as fundações privadas que continuam sob a sua fiscalização? O artigo 4º da resolução detalha isso muito bem. O MP acompanha o ciclo de vida inteiro da fundação, desde a criação, aprovando os estatutos, passando pela operação, fiscalizando as contas anuais, autorizando mudanças importantes e até, se for o caso, investigando irregularidades e acompanhando a extinção da entidade. É um acompanhamento completo. Mas como o mundo do direito não para, né? Mal a Resolução 300 trouxe essa clareza e já apareceu um novo e gigantesco desafio no horizonte: a proposta de reforma do Código Civil, que pode virar esse jogo de cabeça para baixo. E não é exagero dizer isso. A reforma traz um conceito que pode simplesmente desmontar mais de um século de proteção jurídica que a gente construiu para as fundações. A proposta é chocante de tão direta. O instituidor poderia, por vontade própria, simplesmente escrever lá no ato de criação que dispensa a fiscalização do Ministério Público. A fiscalização se tornaria opcional. E os críticos alertam: isso seria uma porta aberta para chamadas pseudo-fundações. Entidades que usariam a estrutura de fundação, com todos os benefícios, mas para fins de planejamento patrimonial privado, sem nenhuma missão social de verdade. No fundo, o que essa reforma ataca é a teoria da afetação. É a ideia de que, a partir do momento em que um patrimônio privado é destinado a uma causa social, ele ganha um vínculo com o interesse público, ele deixa de ser só privado e, por isso, precisa de uma proteção, de uma fiscalização pública. Com tudo isso, a gente chega numa encruzilhada clássica do direito: como equilibrar a autonomia da vontade privada com a necessidade de proteger o interesse público. Olha só o contraste. De um lado, o sistema atual, onde a fiscalização é obrigatória e o propósito público é o que manda. Do outro, uma proposta onde a fiscalização é opcional e a vontade do instituidor se torna a peça-chave. É uma mudança de paradigma total. E a reflexão que fica é exatamente essa: será que a liberdade total do instituidor
de escolher não ser fiscalizado compensa o risco da gente apagar completamente a fronteira entre uma fundação com missão social de verdade e um mero instrumento de planejamento financeiro privado? E aí, essa análise aprofundada sobre a fiscalização das fundações foi útil para os seus estudos? Se sim, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like para apoiar a gente a produzir mais conteúdos como este. Valeu!